Boa noite a todos. Hoje nós estamos com a nossa companheira Olívia Sá, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. É com todo carinho que te recebemos aqui virtualmente no Canadá, Olívia. E a Nossa, é muita Olívia, emoção minha estar aqui com vocês. e Olívia vai trazer o tema O Evangelho do Cristo no acolhimento à família. Nossa companheira Marisol vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura hoje do livro Fonte Viva e o tema é Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, terá sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de dirigir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, relaxando, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos nos conectar com os nossos mentores individuais, com os mentores da nossa casa espírita, da nossa querida Neném, que eles possam nos ajudar a elevarmos as nossas vibrações, os nossos pensamentos, e que todos unidos possamos conseguir nos conectar com o nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre, nesse momento, possa nos abençoar e nos envolver em sua luz e em seu amor, para que possamos prosseguir com as nossas atividades no dia de hoje, em muita harmonia, que consigamos
aprender um pouquinho mais, e que consigamos ter força e coragem para colocar em prática tudo que estamos aprendendo aqui. Então, nesse momento, com muita harmonia e muito amor em nossos corações, vamos dando início às nossas atividades dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Olívia. A palavra é sua. Obrigada mais uma vez a você, Aline, a toda a casa, Meimei, que é amor puro, de uma docilidade tão grande que ela trouxe em sua vida e traz em suas palavras. É uma gratidão muito grande estarmos aqui, de verdade agradeço. Com o nosso tema, o Evangelho do Cristo no acolhimento à família, eu fiquei muito pensativa no que trazer para introduzir. Sempre vou em André Luiz, sempre vou em Chico, Parnaso de Além Túmulo, mas hoje eu escolhi um poema que não é espírita, mas que retrata muito, faz uma abertura muito interessante e nos faz refletir sobre isso e tudo que nós vamos falar um pouquinho na noite de hoje. E o poema é Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas das vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Então, esse poema ele fala um pouco sobre isso. Nós estamos falando de acolhida, de afetividade, de escuta, de olhar para o outro, de olhar para o próximo. Eu vou contar duas situações, dois casos muito rapidamente. Um me aconteceu hoje. Inesperadamente, uma amiga me liga de vídeo e começa a relatar algumas coisas da ligação, né? A imagem não estava muito clara, mas, enfim, eu sinto que ela quer falar algo. Em determinado momento, ela relata que a netinha dela, que daqui a algum tempo fará um aninho, tão esperada, tão amada, tem um atraso, não sei se cognitivo, mas um atraso motor, que a qualifica como pessoa com algumas demandas especiais, excepcionais de tratamento. E ela relata, então, que o seu filho, né, a esposa, um casal jovem ainda, primeiro bebê, a tristeza que eles ficaram, a decepção, o luto que eles viveram, e que, na verdade, esse tempo não foi um longo tempo, porque, rapidamente, eles conseguiram perceber que eles já estavam sendo preparados há muito para essa realidade. E eles relatam de sonhos que eles tiveram, de acordar com uma sensação muito grata, muito boa. E eles, então, ficam gratos, que eles conseguem perceber que a espiritualidade que eles viviam, que eles acreditavam, imprimia neles a esperança, a força, a compreensão. E relatam ainda da acolhida da família, o quanto que a presença da família e de amigos reforçaram, fortaleceram e os capacitaram ainda mais para vivenciarem tudo que a vida talvez ofereça para eles, que pode ser também que não,
Né? Quem somos para dizer que uma criança não vai desenvolver, considerando que o espírito é infinito em possibilidades, embora o corpo detenha inúmeras limitações. E eles relatam isso, o quanto que a espiritualidade, a espiritualização deles acolheu e harmonizou a situação. Então, esse é um caso que me chamou a atenção, até por ter acontecido hoje, né, essa informação. Outro caso é de uma amiga muito querida, jovem também, cujo marido desencarnou agora de Covid, há pouco tempo, não tem muito tempo. E a tristeza profunda em que ela se jogou, uma tristeza profunda. Era de uma família religiosa, não espírita, mas de uma família religiosa, mas ela não seguia religião, nem detinha grandes desejos, um olhar muito grande para a questão religiosa, nesse sentido de religião instituída. E ela caiu numa dificuldade muito grande e ela começou, então, uma busca no caminho de volta ao equilíbrio. E, nesse caminho, ela buscou religião e buscou algumas terapias alternativas. Então, ela está na busca. E ela relata também que o cuidado da família, a acolhida da família, a proteção familiar e a busca e o consolo das palavras de Jesus, embora ela tenha buscado em várias religiões, em todas ela encontrou a palavra de Jesus, mesmo em religiões não cristãs, ela encontrou a essência que ela procurava. Isso traz e trouxe para mim uma reflexão muito grande desse período especial que nós estamos vivendo, o quanto que o fortalecimento da família nessa acolhida, o quanto que o espírito, o sentido, o sentimento de religiosidade está conseguindo manter as criaturas humanas numa quantidade, numa solidez de fé, de esperança, e fazendo com que, muitas das vezes, a situação avance para até melhor, fazendo com que nós, seres humanos, obramos no bem, façamos o bem. Tente observa que nós estamos num novo tempo, e é tempo de acolhimento. Essa é a expressão que eu quero que fique na noite. É tempo de acolhimento. E nós vamos falar especialmente no mês que nós estamos, que é o mês de setembro, em que se celebra, em que se vive, né, a campanha do Setembro Amarelo, que é uma semana que nacionalmente a gente defende a vida, que a gente luta contra essa grande mazela da humanidade que é o suicídio. Então, a gente vê números alarmantes se apresentando para a gente cotidianamente, e que trazem para a gente uma demanda, uma necessidade da gente trabalhar amplamente essa questão quanto forma de prevenção. Então, a gente observa que essa reflexão ela se dá no campo físico e mais ainda no campo extrafísico, pelos conhecimentos espírita que nós já temos, né? E aí é sempre bom a gente pensar que, muitas das vezes, a campanha ela se dando no mês de setembro, ao final de setembro ela se encerra. Mas que é importante a gente observar que é tempo de valorizar a vida, mesmo a campanha sendo encerrada. Então, a gente vê que, ao longo da história da FEB, a FEB sempre trouxe para a doutrina espírita, para a humanidade, campanhas a favor da vida. Não ao suicídio, não à pena de morte, não ao aborto, não à eutanásia, e a favor da vida. É uma defesa pela vida, é uma defesa... e nós vemos a medicina humana também encampando essas defesas, e até através de alternativas como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que 24 horas atua na escuta, na acolhida dessas pessoas que ora sofrem. Então, a gente vê que hoje,
em especial nesse período de pandemia, nós vivemos uma sorte de dificuldades. Então, a gente está apresentando um panorama muito real, muito atual, né? E principalmente que nos chama a atenção nesse momento de dificuldade muito grande, e que o suicídio está num dos campos de todos os desequilíbrios humanos em grande porte. E aí a gente vê um outro lado, um outro viés, e que faz com que esse enfrentamento seja muito grande, que é através da religiosidade. E nós não estamos falando não só de religião X ou religião Y, mas a religiosidade desenvolvida dentro de nós. Eu lembro que, certa feita, nós fizemos um trabalho de pesquisa, de diagnóstico, de serviços ofertados a crianças e adolescentes numa determinada região do Brasil, numa determinada região do nosso estado, do Rio de Janeiro. E observou-se que, dentre várias demandas que os adolescentes apresentavam, de mais escola, mais saúde, acesso à escola, acesso à internet, enfim, dentre outras coisas, o que eles pediram foram elencados 20 demandas dos jovens. Uma das solicitações dos adolescentes foi religiosidade. Isso nos surpreendeu e surpreendeu muito aos pesquisadores, porque, na verdade, eles não pediam para abrir igreja ou centros espíritas ou qualquer entidade religiosa. Eles defendiam a religiosidade. Eles não falavam com essa palavra, mas foi o substrato que a pesquisa apresentou. Por quê? Porque eles queriam ser respeitados na sua escolha religiosa. Eles viam a religião de uma forma muito mais ampliada. Eles não viam segregação, eles não viam dificuldades de compreender a religião do outro, que era uma religião diferente da dele. Então, a gente vê que é um compromisso religioso que está correlacionado positivamente com o fator atração pela vida, atração pela vida. Então, a gente percebe aí, então, que quando traz essa ideia de religiosidade, a gente traz a divindade, a gente traz Deus nas suas diversas manifestações para dentro da gente. E quando a gente traz Deus para dentro da gente, a gente descobre o reino de Deus. Porque ele não está fora, ele não está nos céus que a gente quer alcançar, ele está dentro de nós, dentro de nós. Bem, aí, por outro lado, apesar de toda essa solicitação de religiosidade, a gente observa que mesmo aqueles que creem, que acreditam, que são fiéis, eles também adoecem. Também estão passando pelas dificuldades, pelas incertezas, pelos medos, principalmente nesse momento de transição planetária e principalmente nesse momento pandêmico, nesse momento diferente que nós estamos vivendo. E que é interessante que, às vezes, eu converso, né, com amigos de diversas religiões e, às vezes, a gente fala, nós sabíamos disso tudo, porque é bíblico, está escrito nas escrituras sagradas. E a gente não desenvolve esse conhecimento já milenarmente habitando em nós. E a gente fraqueja, inclusive nós espíritas, mesmo nós que acreditamos ter fé raciocinada, mesmo nós que, através da comunicabilidade com os espíritos, nós compreendemos e cremos na vida além da matéria. Mesmo nós sabemos de todas as dificuldades, as mazelas oriundas de pensamentos negativos, de tristezas, que muitas das vezes a gente se joga, ou até mesmo de atitudes mais sofridas, nós sabemos de tudo isso. São as obras todas que nos sinalizam, são as obras básicas. É Ivone Pereira que traz para a gente esse olhar cuidadoso de preocupação e de alerta. Então, mesmo nós
fraquejamos. E nós não temos que nos culpar. Por isso a gente volta à palavra e à expressão que é tempo de acolhida. A página lida, ela já falou tudo para nós. Ela fala de devoção, de sentimento. Ela fala de Jesus influenciando a maneira de sentir. A página de hoje já nos diz isso. Então, qual o nosso olhar? Como que a gente reage? Qual a nossa ação? Qual a nossa contribuição nesse momento todo? Eu estou ali acompanhando o tempo. Nesse momento todo em que nós estamos passando por toda esse tempo diferente, vamos dizer assim. Então, a gente vê o que nós temos que fazer. Vamos voltar ao poema, que diz que nada vale a pena se a gente não tocar o coração das pessoas. Então, não adianta a gente saber de cor as obras básicas. Não adianta a gente saber de cor todas as orações. Se essas palavras não se transformarem em atos, em ações. Quando a gente se propõe a desbravar uma terra nova e levar o evangelho de Jesus, nós estamos colocando o amor em ação. Nós estamos levando a caridade, que é o amor em execução, materialização desse amor. Então, que nós sejamos colo que acolhe, né? Que o nosso colo seja de afeto, amparando os irmãos em sofrimento. Na carne, pelo argumento do patrimônio da imortalidade. A gente vai parar aí para a gente refletir. O que vem a ser patrimônio da imortalidade? Primeiro, é a crença certa que nós somos eternos. Nós tivemos um começo simples e ignorante, conforme os espíritos respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas nós somos eternos. Nós somos herdeiros do Pai. Nós temos o DNA divino. Nós temos o DNA de Deus. Olha que importância, patrimônio da imortalidade. É o presente que o Pai, em sua infinita misericórdia, nos concede. Nos concede a vida. E Jesus falou, e não uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Vida com afeto, vida com sentido, vida com alegria, alegria cristã, como o nosso querido hino ao Espiritismo nos coloca, alegria cristã, que nos impulsiona a ter força, a ter esperança, né? Então, na verdade, o Espiritismo ele nos é muito valioso, porque ele nos descortina as verdades divinas, traz, como o Evangelho segundo o Espiritismo muito bem coloca no Cristo Consolador, traz para a gente informações que Jesus não pôde nos dizer à época e nos esclarece muito mais. Nos esclarece muito mais, para que nós sejamos acolhidas. É Deus, é Jesus, é o Cristo amoroso acolhendo a nós, a humanidade, acolhendo as famílias humanas, fortalecendo essas famílias, principalmente nesse momento que já falamos, em que a dor se espalha de forma tão sofrida, né? Então, na verdade, é mais inestimável do que a gente possa acreditar, né? É a importância disso tudo, trazendo para a gente a caridade como amor em ação nos moldes de Jesus para nós, humanidade, né? Nos demonstra a pertinência da fé, elaborada sobre os pilares da razão. Então, nos sustenta a fé porque nos esclarece dúvidas. Voltemos ao Cristo Consolador. E por meio da solidariedade que a gente consegue honrar a fraternidade humana, que é decorrente da paternidade divina. A gente volta à questão do DNA divino, o DNA de Deus, essa essência que habita em nós quando fomos criados, a essência divina.
que imprime em nós essa eternidade a caminho da luz. A caminho da luz. E que Deus, Pai, Senhor da vida, aguarda tanto de nós. Então, na verdade, são inúmeras as oportunidades em que o nosso conhecimento doutrinário é útil e necessário. É útil e necessário. Então, primeiramente, nos fala da razão, que nos traz a lucidez, nos explica por que sofremos, por que nascemos nessa família. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, não tenho nada a ver com essa família, eu não merecia estar nessa condição, eu não merecia estar nessa vida. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, no melhor contexto, no melhor contexto. É o contexto perfeito, perfeito para a nossa programação reencarnatória. E nós estamos encontrando aqueles afetos, ou não, do passado, para que a gente possa, por meio da solidariedade, honrar a fraternidade humana decorrente da paternidade divina, compreendendo que se todos somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Embora pensemos diferentes, sigamos caminhos diferentes, tenhamos explicações diferentes, né? Então, são inúmeras as possibilidades que a doutrina espírita nos dá. E principalmente nesse momento do Setembro Amarelo, de isolamento social, de pandemia, de dificuldades grandes pelas quais a gente vem passando, a sensibilidade dita atônica. A sensibilidade nessa fase dita atônica. Por quê? Porque nós estamos mais frágeis, nós estamos mais sensíveis, nós estamos mais preocupados, nós às vezes estamos mais temerosos, perdemos às vezes a fé, nos desesperamos muitas das vezes, né? Queremos, nos entregamos a Deus, a Jesus, mas queremos que seja feita sempre a nossa obra. Então, a sensibilidade dita atônica. E, nesse momento, é o Evangelho de Jesus que precisa imperar. É o Evangelho de Jesus que precisa imperar. É o Consolador prometido que fala ao nosso coração. E a gente vai rapidamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, eu vou ler pequenas frases ditas pelo Espírito de verdade. Ele diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. O trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas não serão esquecidas. Em verdade vos digo, os que carregam o fardo, assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Sou o grande médico das almas, meu Deus. Numa época em que a doença nos abala, nós temos Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo ele mesmo, como Espírito de verdade, para a gente: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Não a cura física, mas a cura nossa, da eternidade que somos e que precisamos melhorar. Nós, espíritos adoecidos, os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Amai e orai. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração. Ele então enviará o seu filho bem-amado. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. E aí continua. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. E ele diz, o coração, então, quando a gente sabe disso tudo, bate melhor, a alma se asserena e o corpo se entrega, se forra aos desfalecimentos. Então, olha, é o Espírito de verdade dizendo para a gente. Tudo isso, consolo, fé, esperança, amor, caridade, tudo isso.
né? É o Evangelho de Jesus, consolando almas, consolando famílias, unindo, fortalecendo os vínculos. E aí vem o apóstolo Paulo e diz para a gente: o indivíduo e sua família estarão salvos se ele, o indivíduo, for capaz de buscar os ensinamentos do Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma. Que a gente aprenda a amar Jesus, caminho, verdade e vida, modelo e guia da humanidade, que nos ensinou a amar e a ter fé. E com esse amor, Jesus curou os que sofriam. Curou até aqueles que ele nem tocou, que tocou a sua veste. Ele curou. Imprimiu em nós esperança, porque ele falou: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Então é com isso, nós temos que nos amparar uns aos outros com empatia. Levar o Evangelho de Jesus aos nossos lares. Levar as nossas crianças à evangelização. Não podemos, se nós ofertamos a melhor refeição para os nossos filhos, a melhor escola, nós temos que ofertar Jesus, o maior amor que a humanidade já viu. O maior amor que a humanidade já viu. É Jesus que ergue o ser da dor, é Jesus que ergue a gente da treva. É o amor dele que nos mantém. O Espírito de verdade disse: amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É tempo de acolhimento. Acolhamos os nossos amores, acolhamos a nossa família, acolhamos os nossos jovens. Levemos Jesus para o nosso lar. Não por palavras só, mas por atos. Sejamos como Jesus foi. Amemos como Jesus amou. Sigamos as trilhas de Jesus. Porque um dia, quando a dor bater bem forte, são esses ensinamentos, é esse amor que vai trazer o nosso ente querido da ilusão para a vida, da doença para a saúde, da perda para a luz, da treva para a luz. Então, o nosso tempo avança. A gente vai encerrar com outro poema de Alta de Souza, do livro Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e tem o título O Senhor Vem. E eis que ele chega, sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, com o nosso corpo tranquilo, a nossa mente asserenada, o coração acalmado, porque nós estamos plenos, confiantes em Jesus. Agradecidos somos a Deus, Senhor da vida, por tudo. Agradecidos somos por essa casa querida que hoje nos acolheu com tanto afeto, que nos traz tantas memórias afetivas. Agradecidos somos pela família que temos, pelo trabalho, pelos amores que habitam nosso coração.
que nos encorajam a seguir em frente. Gratos somos, Jesus, pelo seu amor que habita a Terra, que envolve esse orbe tão querido como governador desse nosso planeta. Agradecidos somos, Jesus, por essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora. Gratos somos, Senhor, por termos amanhecido, por estarmos aqui até agora e por clamarmos, Jesus, o seu nome. Graças a Deus, graças à vida, graças ao amor. Confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, casa querida, obrigada, Aline. E a todos que nos escutam e assistem, muito obrigada. Que a paz renove a nossa alma e nos acompanhe nos nossos lares, na nossa vida, e que possamos, sim, sermos esperanças vivas a exalar amor por onde passarmos. Muita paz, muita paz.